programa Aldeia Global é feito a partir de Estrasburgo. É a sede oficial do Parlamento Europeu. Os deputados deslocam-se da Bélgica à França uma semana por mês. São 751 os representantes dos 28 Estados-membros. O Parlamento Europeu é um fórum de debate político e de tomada de decisões ao nível da União Europeia. É composto por 751 deputados eleitos nos 28 Estados-membros. O Parlamento Europeu é um parlamento, como o nome indica, que congrega os representantes dos 28 Estados-membros. Portanto, os representantes eleitos, os deputados. E o funcionamento diário do Parlamento Europeu é como o funcionamento de qualquer parlamento. Tem uma sessão plenária, que reúne uma vez por mês, neste caso, e as decisões da sessão plenária são preparadas pelas comissões parlamentares. Há 20 comissões parlamentares que preparam os dossiês. O Parlamento é um legislador. Desde 1979, os deputados do Parlamento Europeu são eleitos por sufrágio universal direto por um período de 5 anos. Os assentos são distribuídos com base na população de cada Estado-membro. É um assunto muito complexo, na verdade, porque o tratado não diz explicitamente quantos deputados tem cada Estado-membro. O tratado remete essa decisão para o próprio Parlamento Europeu, que faz uma proposta e o Conselho, isto é, os Estados-membros, depois vão aprovar essa proposta ou rejeitá-la, não a podem alterar. Portanto, na verdade, isto está nas mãos do Parlamento, encontrar um método de distribuição válido que seja aceitável pelos Estados-membros. Como é que isso aconteceu ultimamente? O Parlamento Europeu negociou internamente a distribuição dos deputados, submeteu essa proposta ao Conselho e depois o Conselho, isto é, os Estados-membros, aprovou. Mas o tratado apenas diz que a distribuição dos deputados pelos Estados-membros deve ser feita de acordo com o princípio da proporcionalidade degressiva. E a interpretação desse princípio também não é fácil e é objeto de grande debate aqui interno. Este assunto voltará a ser discutido, a distribuição dos deputados, quando houver novas adesões de novos Estados-membros, naturalmente. Ao contrário do que acontece em Portugal, no Parlamento Europeu, os deputados organizam-se por grupos políticos e não por nacionalidade. Grandes grupos que são bem conhecidos do público, como o Partido Popular Europeu, que congrega, por exemplo, o PSD e o CDS, os socialistas e democratas, que incluem o Partido Socialista, mas depois também há talvez grupos um pouco menos conhecidos, o Grupo Liberal, que agora conta com 2 deputados portugueses eleitos pelo MPT, temos o Grupo dos Verdes, que não tem deputados portugueses, temos também o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, que também não tem deputados europeus, portugueses, o Grupo Comunista, que tem os deputados do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, e depois também há há 2 outros grupos, o Grupo Liberdade e Democracia e o Grupo das Nações e Soberania, que não têm também deputados portugueses. O processo legislativo envolve 3 instituições europeias, o Parlamento, o Conselho e a Comissão Europeia. Cada uma tem uma função específica. O funcionamento destas 3 instituições corresponde mais ou menos àquilo que ao nível nacional se poderia considerar um executivo, que seria a Comissão Europeia, uma espécie de governo, e um legislador bicameral, ou seja, um parlamento com 2 câmaras, em que a Câmara Alta seria o Conselho, que representa os Estados, e a Câmara Baixa seria o Parlamento, que representa a população. Na prática, o que é que isto significa? Significa que a Comissão Europeia propõe a legislação e o Parlamento e o Conselho, num processo conjunto, num processo legislativo conjunto, aprovam a legislação. A elaboração de novas leis envolve as 3 instituições europeias. Em média, o processo legislativo fica concluído ao fim de 9 meses. Há dossiês legislativos, há leis que são aprovadas muito rapidamente, por serem urgentes, e, portanto, a Comissão apresenta uma proposta e rapidamente o Parlamento Europeu e o Conselho se põem de acordo, e há outros que podem durar anos. Na verdade,
o processo legislativo não prevê prazos na sua fase inicial. Portanto, potencialmente, e isso é o caso muitas vezes, há dossiês que se arrastam ao longo de bastantes anos. As instituições europeias estão concentradas em Bruxelas, Estrasburgo e também no Luxemburgo. A distribuição geográfica não é consensual. As grandes instituições, como o Parlamento, o Conselho e a Comissão, têm as seguintes sedes. O Parlamento Europeu tem a sua sede oficial em Estrasburgo, onde nós nos encontramos agora, mas também tem secretariado em Bruxelas e no Luxemburgo. Na prática, os funcionários, na sua esmagadora maioria, vivem todos em Bruxelas ou no Luxemburgo, os funcionários do Parlamento Europeu. A Comissão Europeia tem sede em Bruxelas, mas também tem serviços no Luxemburgo. Portanto, a esmagadora maioria dos funcionários da Comissão vivem em Bruxelas, há alguns no Luxemburgo. E o Conselho tem a sua sede no Luxemburgo, em Bruxelas, perdão. Depois, há outras instituições que têm sede noutros países, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas Europeu, tem sede no Luxemburgo, o Banco Central Europeu tem sede em Frankfurt, e depois há agências mais pequenas que estão localizadas um pouco por toda a União Europeia. As instituições europeias dão emprego a cerca de 50 mil pessoas. A maior fatia trabalha na Comissão Europeia. O orçamento da União Europeia para 2016 já está aprovado. No total, são 155 mil milhões de euros. 96% das verbas destinam-se a investimento nos Estados-membros. Emprego, empresas e empreendedorismo. São estas as prioridades do orçamento da União Europeia para o próximo ano. Em jogo estão 155 mil milhões de euros. 96% deste valor destina-se a investimentos nos 28 Estados-membros. Olhar para um programa de investigação e inovação, nós eliminámos os cortes que o Conselho tinha feito e acrescentámos ainda 31,8 milhões de euros. Para um programa que é para as pequenas e médias empresas, nós reforçámos esse programa em 14,2 milhões de euros. O Erasmus+, que é para a juventude, nós reforçámos-lo em 6,6 milhões de euros. Na questão dos agricultores, reforçámos também a verba em 500 milhões de euros para os agricultores fazerem face ao problema do leite. E utilizámos um instrumento de flexibilidade, 1.530 milhões de euros, para recebermos por um lado e acolhermos e ajudarmos os Estados-membros a acolher os refugiados, mas por outro lado para uma coisa muito importante, que é atuar na origem, que é procurar resolver o problema na origem, que é resolver o problema na fonte, através de instrumentos que também já temos de cooperação e desenvolvimento. A Madeira vai receber 83 milhões de euros, divididos da seguinte forma. Vai receber cerca de 53 milhões de euros no Programa Operacional Regional da Madeira e o restante dos fundos do PDR, do Plano de Desenvolvimento Rural Madeira. São estes recursos que têm garantidos. É evidente que ainda tem o programa temático de sustentabilidade e eficiência de recursos, mas este é um montante. A Madeira vai receber menos do que a região autónoma dos Açores. A explicação está no índice de riqueza. A região mais rica de Portugal é Lisboa, que tem cerca de 110% do PIB per capita, segue-se a Madeira, que tem mais de 100%, e tem os Açores, que está abaixo dos 75%, mas perto dos 75% do PIB per capita. E, portanto, as regiões menos desenvolvidas, que têm abaixo dos 75% do PIB per capita, são aquelas que recebem mais recursos para se aproximar das outras regiões numa lógica de solidariedade. O correlator do orçamento da União Europeia lembra que a região tem ao dispor fontes de financiamento adicionais. Mas eu próprio estive na Madeira e percebi a intenção do Presidente do Governo Regional da Madeira de avançar com um plano Albuquerque, como eu lhe chamei na altura, onde se possa criar uma plataforma de investimentos, onde o plano Juncker pode aí entrar, por exemplo, e pode utilizar este fundo em complemento e procurando sinergias com os fundos estruturais, com os fundos do Programa Operacional Regional
e até mesmo os fundos do Plano de Desenvolvimento Rural. E, portanto, eu sei que o Governo Regional da Madeira, para além da garantia destes cerca de 83 milhões de euros que tem do orçamento da União Europeia, tem a ambição de procurar outras fontes adicionais de financiamento. Para o turismo, a Madeira pode aproveitar o Plano Juncker. Tem disponível 240 mil milhões de euros para investimento. O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, que é o Plano Juncker, tem 240 mil milhões de euros para investimento e 75 mil milhões de euros para pequenas e médias empresas. Um investimento para um hotel, um investimento turístico, que tenha viabilidade, que a banca não consiga suportar ou que financia taxas de juros muito elevadas. Este investimento, se também não for financiado por fundos do Portugal 2020, o Fundo Europeu para Investimento Estratégico, o Plano Juncker, pode entrar em ação e fazer esse investimento. Mais complicado será garantir financiamento para a conclusão das grandes obras públicas. Na revisão do quadro financeiro plurianual, que já está em curso e nós já começámos com esse trabalho, é possível que possa haver aí um reajustamento. Agora, tudo o que seja equipamentos, infraestruturas, sobretudo em regiões mais desenvolvidas, que estão acima de 90% do PIB per capita, tem de ter uma forte justificação e provar que tem um impacto importante na economia, para além de, obviamente, ter que se demonstrar que o investimento é sustentável. O orçamento da União Europeia para 2016 foi aprovado. O combate ao desemprego é uma prioridade. O programa Horizonte 2020 contempla 80 mil milhões de euros para projetos na área da ciência, inovação e investigação nos próximos 7 anos. O comissário português, Carlos Moedas, explicou ao programa Aldeia Global as condições de financiamento dos projetos. É considerado o maior programa de ciência, inovação e investigação do mundo. Chama-se Horizonte 2020 e prevê distribuir 80 mil milhões de euros nos próximos 7 anos pelos Estados-membros. É dividido em 3 grandes áreas. Uma área de ciência fundamental, ou seja, como é que ajudamos a ciência do futuro, como é que os nossos cientistas podem entrar sobre aquilo que nós chamamos a área da ciência da curiosidade, da fronteira, e depois uma área sobre as pequenas e médias empresas e a indústria, que é o segundo pilar, a segunda área do programa, e uma terceira área que chamamos os desafios à sociedade, ou seja, quais são os desafios que temos hoje na nossa sociedade e como é que podemos resolvê-los entre as várias disciplinas, ou seja, como é que podemos resolver os problemas hoje, como a obesidade, como o envelhecimento, através de várias disciplinas, entre a medicina, a sociologia, a antropologia e todas as disciplinas que temos para conseguir resolver problemas concretos. E, portanto, é à volta do problema que é essa terceira área. E são 80 mil milhões, o que penso que é muito raro em ciência e inovação ter realmente esta capacidade e este volume para investir em ciência e inovação. O apoio financeiro é concedido na base de concursos em competição. A avaliação dos projetos é feita por um painel de cientistas. As empresas, as universidades, os investigadores podem candidatar-se através de um portal, podem ver quais são realmente, a cada momento, quais são os tipos de concursos, porque é através sempre de um concurso que fazemos, através de um tema. Podem aplicar, preencher exatamente os requisitos e depois esperar que um painel de cientistas, estas avaliações são feitas através de cientistas, decidam quais são os melhores candidatos sobre aquele determinado programa, seja sobre a bioeconomia, sobre tudo o que é a medicina personalizada, ou sobre temas de física, ou temas de química, todos os temas que possa imaginar dentro da ciência ou das ciências humanas, porque também temos programas dentro da área das ciências sociais, como tudo o que é aquilo que é a herança cultural, ou sobre a antropologia, a sociologia, que podem ser também de grande interesse para as universidades portuguesas e para os investigadores portugueses. Dado o rigor da seleção, os projetos não financiados pelo Horizonte 2020 podem ser encaminhados para outros fundos.
É uma seleção difícil, é uma seleção pela excelência, porque é um programa baseado na excelência, e aquilo que nós aprovámos há pouco tempo com a minha colega dos fundos estruturais for conseguir realmente que o programa dos fundos estruturais, que ele sim é mais dedicado através de uma alocação geográfica, possa trabalhar também com o Horizonte 2020. E criámos uma ideia que é o selo de excelência, em que projetos que não consigam obter o financiamento da parte do Horizonte 2020, ou seja, do programa de ciência, possam, através dos fundos estruturais, obter esse financiamento. O Comissário Europeu para a Ciência considera que a Madeira tem potencial para se candidatar a este programa comunitário. Os projetos podem ser feitos em parceria com a Universidade e empresas. Cada vez temos mais empresas na Madeira que possam ser um exemplo. A Universidade da Madeira, aliás, tem tido um papel exemplar, porque quando lançámos o nosso programa para os refugiados, a Universidade da Madeira foi uma das primeiras universidades na Europa a dizer que estava disponível para receber e para ver as possibilidades em relação a programas, seja de estágio ou programas que possam ter cooperação com refugiados que sejam investigadores, e por isso a Madeira tem estado sempre na liderança. O Comissário Europeu vai estar na Madeira no início do próximo ano para dar a conhecer o programa Horizonte 2020, programa orientado para o apoio à investigação e inovação. As câmaras municipais e juntas de freguesia vão ter formação para que se possam candidatar a fundos comunitários. A ideia é facilitar um processo burocrático e, por vezes, moroso. É sabido que a burocracia é um dos grandes inimigos das candidaturas a fundos europeus. Muitas vezes há projetos que chumbam por não cumprirem os requisitos. Para acabar com estas situações, a deputada Liliana Rodrigues, que integra a Comissão de Desenvolvimento Regional, quer garantir que câmaras e juntas de freguesia tenham acesso à formação nesta área. Há novos instrumentos de financiamento disponíveis que terão impacto na criação de emprego. O impacto destes fundos europeus tem que ser real, tem que ter um impacto na economia real, tem que ter impacto na vida das pessoas e, particularmente, o que queremos é a criação de mais emprego para garantir a inclusão social. Outra das prioridades tem a ver com a qualificação da mão de obra no turismo e no comércio. Nós já temos indicadores interessantes a nível do ensino secundário, portanto, estamos cada vez melhores. Na área da educação profissional também estamos cada vez melhores. Agora, há uma margem, uma franja da sociedade madeirense que não foi qualificada por razões históricas e, portanto, a aposta deverá estar aí. Mas também teremos que saber muito claramente em que áreas é que queremos fazer a qualificação. A mim parece-me natural que haja uma aposta clara na qualificação no sector do turismo, mas também no comércio. A formação às câmaras e juntas de freguesia deverá ser assegurada pela Direção Europeia do Desenvolvimento Regional. Na Madeira, as orientações terão de ser tomadas pelo Governo. Os programas de combate ao desemprego jovem são outra prioridade da União Europeia. A deputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar revelou alguns dos projetos para o próximo ano, por exemplo, na área do empreendedorismo. O desemprego jovem é um dos principais problemas na Europa, uma realidade que Bruxelas quer contrariar. Vai daí uma proposta da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar para incentivar a criação do próprio emprego. É preciso pô-los em contacto com os investidores também que possam ajudar a desenvolver as ideias e, no fundo, contribuir para uma melhor economia com novas plataformas, com novos negócios e, portanto, esse ano do empreendedorismo está a ser trabalhado nessa área. As políticas de emprego absorvem uma parte considerável do orçamento europeu. Há vários projetos com impacto também na Madeira. A União Europeia tem duas soluções, dois programas que são muito importantes, que é o Erasmus+ e o Garantia Jovem. Têm sido muito trabalhados cá, têm sido muito abordados. Até 2020 existem 21 mil milhões de euros nestes dois programas para serem utilizados.
quer na parte da mobilidade estudantil, nos estágios, quer depois, a posteriori, com o Garantia Jovem, para que os jovens possam ter uma oportunidade, uma primeira oportunidade num período de 4 meses, num período curto, para terem esta oportunidade junto do mercado de trabalho. Portanto, há aqui duas áreas importantes, 2 programas importantes que estão a ser trabalhados e que a União Europeia proporciona aos jovens como forma também de combater, e este também é um dos grandes objetivos do Plano Juncker, são as soluções concretas para ajudar a combater este flagelo que nos preocupa a todos, que afeta particularmente Portugal e a região autónoma da Madeira, porque temos taxas elevadíssimas de desemprego. Pelo Parlamento Europeu, em Estrasburgo, passou um grupo de jovens da Martinica. Foi deixado um pedido de apoio para a criação de um fórum de discussão dos problemas dos jovens das regiões ultraperiféricas. Os atentados terroristas em Paris deixaram o mundo em estado de alerta. Ocorreram em série e tiraram a vida a 150 de pessoas. Mais de 300 ficaram feridas. Os ataques reivindicados pelo Estado Islâmico foram os mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial. Por toda a Europa, a segurança foi reforçada. Bruxelas esteve em alerta máximo devido a um risco iminente de ataques terroristas. As escolas, o metro e as instituições públicas funcionaram a meio gás. A polícia belga deteve várias pessoas ligadas aos atentados na capital francesa. Terrorismo na Europa, uma realidade que vai obrigar necessariamente a novas medidas de segurança. Fomos conhecer a opinião das 2 deputadas madeirenses no Parlamento Europeu. O que eu acho que nós temos de caminhar, efetivamente, é para revisitar Schengen. E quando digo revisitar Schengen, é precisamente não perder esta livre circulação, que é uma mais-valia que nós temos, poder circular livremente no espaço europeu, mas se calhar reforçar as fronteiras internas, haver maior fiscalização e também, sobretudo, reforçar as fronteiras externas. Nós vamos ter que ter muito mais controle, não digo fechar fronteiras, criar mais muros, construir mais muros e ter controles que às vezes são um bocado descabidos. Estamos a falar de um maior controle que garanta a segurança dos cidadãos. Portanto, a União Europeia já estava, no caso do Parlamento Europeu particularmente, já tinha feito um orçamento específico para garantir maior segurança dentro do próprio edifício. Por exemplo, o ano passado houve um grupo de curdos que conseguiu entrar pelo Parlamento Europeu, forçou a entrada e passou pelas seguranças. Nota-se que há muito mais seguranças dentro do Parlamento Europeu, e aqui em Estrasburgo notei isso também. A 1 de janeiro de 1986, Portugal entrava, juntamente com a Espanha, na então chamada Comunidade Económica Europeia. Na altura, como sabe, formada por 12 Estados-membros, que entretanto foi evoluindo até chegarmos à atual União Europeia, formada por 28 Estados-membros. Por isso mesmo, em 2016, Portugal irá celebrar 30 anos de integração no espaço comunitário. Como tal, o Centro de Informação Europe Direct Madeira, juntamente com o gabinete da eurodeputada Cláudia Aguiar, decidiu para 2016 organizar um pequeno concurso destinado aos estudantes do ensino secundário, visando precisamente este tema dos 30 anos da integração de Portugal na União Europeia. Trata-se de um concurso, como foi dito, dirigido apenas aos estudantes do ensino secundário, quer sejam de escolas públicas ou escolas privadas e das diversas modalidades de ensino, e que visa, sobretudo, destacar precisamente este período de integração na União Europeia. O concurso é relativamente simples e consiste em 3 etapas, em 3 projetos originais e criativos, um dedicado à fotografia, um outro dedicado às artes e um terceiro dedicado ao vídeo. Este trabalho irá decorrer, na verdade, em 3 etapas, uma no mês de janeiro, uma depois em fevereiro e, por último, a terceira etapa em março, e o resultado final irá ser divulgado no dia 20 de abril. Só acrescentar que todas as regras relacionadas com este concurso encontram-se disponíveis no site do Europe Direct Madeira e que o prémio é, de facto, bastante aliciante. Na verdade, o que propomos é levar até Bruxelas
e, em particular, uma visita ao Parlamento Europeu, as 3 equipas melhores classificadas. Isto significa passagem aérea, estadia, transferes e, portanto, também a alimentação completamente gratuita para as 3 equipas vencedoras. Portanto, se for aluno do ensino secundário, por que não tentar participar neste concurso e consultando o regulamento que se encontra disponível no site do Europe Direct Madeira. Está no fim mais um programa Aldeia Global, emitido a partir das instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Estaremos de regresso daqui por 15 dias. Até lá, boa semana.